Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Lucivaldo Oliveira. Eu quero nesta oportunidade complementá-los a você e toda a sua casa na paz do Senhor Jesus. A você que nos assiste, a você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal. Você também que já é ouvinte deste canal, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Queridos, Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e o verso 7 está escrito: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semelhar, isto também ceifará. Glória a Deus. Queridos, nesta oportunidade, eu quero agradecer a Deus pela mesma. Também agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te recompense poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Meu muito obrigado. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Meus amados, todo semeador, todo agricultor semeia uma semente com propósito, com objetivo, com a finalidade de colhê-lo os seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém faz um plantio com a intenção de aquele plantio se perder. Todos que semeiam, semeiam com um objetivo de colhê-lo os frutos. E quero deixar claro para todos que não se semeia um fruto hoje para colhê-lo amanhã. Tem um determinado tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Você lança a semente sobre a terra e ela tem um tempo determinado para crescer. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir do seu crescimento, gerar-lhes frutos. Louvado seja Deus. E por que estou dizendo isso? O versículo em que lemos fala de semeadura. Muitas pessoas usam o argumento, e não é errado, em dizer que Deus é amor. Está errado, irmão Lucivaldo? Não, Deus é amor. Mas Deus é justiça. Deus é justo. E só pratica justiça quem é justo. Deus é justo. Muitas pessoas criticam, escarnecem, zombam do Evangelho, da palavra de Deus, achando que eles vão tirar aproveito de tudo que falam, de tudo que cometem, diante de Deus, achando que estão esquecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, na verdade, eles estão plantando uma semente para colhê-lo no futuro. Todos nós um dia prestaremos contas diante de Deus dos nossos atos, das nossas ações perante o Senhor. Louvado seja Deus. Todos nós um dia nos encontramos perante a Deus e seremos julgados. Louvado seja Deus por ato que cometemos aqui na terra.
Louvado seja o nome do Senhor. Por que estou lhe dizendo isso? Quem escreveu este versículo, especificamente esta carta, esta epístola, todos nós conhecemos a história deste homem. Um homem que era perseguidor do Evangelho, um homem que era escarnecedor do Evangelho, um homem que perseguia os cristãos, um homem que tinha prazer, louvado seja o nome do Senhor, de prender os cristãos. Estou lhe falando do apóstolo Paulo. Achando que estava tirando proveito, louvado seja o nome do Senhor, ou estava obtendo alguns benefícios. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, na verdade, ele estava plantando uma semente para no futuro colhê-los. Queridos, Deus não vai deixar escarnecer-se por ninguém. Tudo que o homem semear aqui, ele vai colhê-lo. Mais cedo ou mais tarde, os frutos vão aparecer. Muitas pessoas hoje vêm aqui nas plataformas, louvado seja o nome do Senhor, falando coisas abomináveis aos olhos de Deus, falando coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, achando que estão despercebidos. Quando nós lemos Provérbios capítulo 15 e o verso 3, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ninguém consegue escapar-se do olhar de Deus. Ninguém consegue se ocultar do olhar de Deus. Mais cedo ou mais tarde, a semente que você hoje está plantando, você vai ter que colhê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas acham que estão enganando a Deus, quando na verdade está enganando a si próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vê tudo, Deus contempla tudo, Deus sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não adianta você vir aqui com as suas palavras bonitas, com as suas palavras importantes, achando que está enganando a Deus. Porque, na verdade, você está enganando a si mesmo. O apóstolo Paulo deixa claro neste versículo: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Hoje você critica o Evangelho. Hoje você escarnece do Evangelho. Hoje você usa as suas palavras pensando que está ofendendo o Evangelho ou a santidade de Deus, quando na verdade você está plantando uma semente para colhê-los no futuro. E tenha cuidado, quero lhe orientar, quero lhe alertar, quero te advertir, tome cuidado com a semente que você está plantando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você pode estar plantando uma semente que vai lhe trazer, louvado seja o nome do Senhor, consequências ruins para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que o apóstolo Paulo deixa claro neste versículo: não vos enganeis. De Deus, o ser humano não consegue zombar. Por quê? Porque aquilo que o homem semelhar. Perceba-se que há a lei da semeadura. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquilo que o homem semelhar, isto também se fará. Louvado seja o nome do Senhor.
Aquilo que você hoje está plantando, se você plantar uma semente boa, é claro que você não vai colher coisas ruins. Mas, infelizmente, nós temos presenciado, eu digo isso com muita tristeza, nós temos presenciado pessoas plantando semente ruins. E lamentável, servo de Deus, pessoas que se intitulam cristão, louvado seja o nome do Senhor, plantando semente que vai lhe causar dores no princípio, que vai trazer sofrimento para a sua vida, vai trazer angústia para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que estão plantando espinhos para depois nele mesmo se furar depois. Numa linguagem bem popular, louvado seja o nome do Senhor, estão plantando espinho para depois esses espinhos sufocarem. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, estão semelhando semente em meio aos espinhos. Queridos, tome cuidado. O apóstolo Paulo aqui, ele diz que de Deus o ser humano não pode zombar. Será que o que você hoje pratica, será o que você está fazendo? Está lhe trazendo algum benefício espiritual para a sua vida? Ou por trás disso está o adversário, colocando palavras incorretas na tua boca, nos teus lábios, para tentar ofender a santidade de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje aí tem pessoas colocando Deus no banco dos réus. Que palavras mais ignorantes, que palavra mais contraditória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus. Deus é soberano em tudo. Deus tem poder para fazer todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, analise, medite no tipo de semente que você está semeando, para que depois você não venha sofrer as consequências. Louvado seja Deus por causa dos seus atos, por causa das suas decisões. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo sofreu isso aqui e ele fala com muita propriedade, porque era um homem que escarnecia de Deus, um homem que zombava de Deus, um homem que criticava do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Seria bom, seria maravilhoso se você tiver essa atitude e ainda tiver a oportunidade de alcançar o benefício de Deus como o apóstolo Paulo alcançou. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitos hoje escarnecem, zombam da palavra de Deus e não teve a chance que o apóstolo Paulo teve de se encontrar com Deus, de se encontrar com Jesus, porque hoje tem muitas pessoas ofendendo a Deus e não tem esta oportunidade. Deus não dá esta oportunidade a eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então analise as suas palavras antes de você vir aqui e jogar estas palavras no ar, em público, para que as pessoas vejam o tamanho da sua prepotência, da sua arrogância, usando palavras incorretas e indevidas diante de Deus, achando que está ofendendo a Deus. Quando, na verdade, eu volto a repetir, você está plantando uma semente. E essa semente, ela vai crescer. Essa semente, ela vai gerar frutos.
Essa semente, elas vão te trazer consequências boas ou ruins para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque o versículo é muito claro e muito objetivo. Eu não vou nem detalhar os outros versículos, porque este versículo aqui me dá base suficiente para que venha trazer uma palavra de reflexão para a sua vida. Mas você pode folhear a sua Bíblia, você pode prosseguir lendo os versículos anteriores. E você vai ver o que uma colheita, o que uma semente mal plantada, ela vai trazer as consequências para a sua vida. Louvado seja Deus para todo sempre. Então o apóstolo Paulo fala isso aqui com muita propriedade, com muita segurança, porque ele viveu isso aqui. Todos nós sabemos a história, como já disse, e já narrei algumas coisas aqui, de quem era o apóstolo Paulo. Mas ele teve o privilégio. Coisas que muitas pessoas hoje não tiveram e não estão tendo, ou não vão ter, melhor dizendo, o privilégio de se encontrar com Jesus. Paulo, pela misericórdia e graça de Deus, teve esse privilégio de ser esse homem que foi arrogante, prepotente, mas alcançou de Deus a misericórdia de se encontrar com Jesus. E teve a sua história mudada. Teve a sua vida mudada. Talvez você hoje não tenha esta oportunidade. Então, eu quero só lhe alertar no término desta mensagem. Veja, analise, medite o tipo de semente que você está plantando, para que depois você não venha ter sofrimento, para que depois não venha lhe causar dores. Porque tudo aquilo que o homem semear, isto também ele vai colher. Mais cedo ou mais tarde, não tem escape. Não tem para onde o homem, louvado seja o nome do Senhor, escapasse. Vai ter que colhê-lo, o fruto, a semente, colher o fruto que ele plantou. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja isso com bastante atenção. Em vez de você vir a público aqui, falar coisas abomináveis aos olhos de Deus, analise antes de você comentar algo que para você talvez você vai pensar que vai ofender a santidade de Deus. Você, na verdade, está plantando uma semente. Louvado seja Deus. Então, eu quero deixar esta mensagem para você, para a sua vida e para o seu coração. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.